Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nos apresenta Jesus como médico do corpo e também médico da alma, um médico metafísico. Interessante como que ele nos apresenta essa questão da cura do paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Veja bem, podemos perceber uma conexão entre paralisia e pecado. Podemos perceber. Hoje temos que perceber algumas coisas na questão do mundo moderno, da nossa medicina. Primeiro, há uma relação entre o corporal e o espiritual. O espiritual pode afetar o corporal, e o corporal pode afetar o emocional e espiritual. A doença pode afetar o coração, pode afetar o corpo. Essa doença pode ser, inclusive, espiritual. A medicina está se tornando mais e mais consciente que as doenças espirituais e mentais podem se manifestar em doenças corporais, ou vice-versa, o corporal pode afetar o emocional e até o espiritual. Por outro lado, embora que nem sempre a doença corporal seja causada pelo espiritual, mas sempre é derivada do pecado. Então o nosso mundo é doente. O nosso mundo se tornou doente por causa do pecado. E de fato, é um mundo decaído, um mundo que se decompõe, que envelhece, que adoece, que morre por causa do pecado, a raiz de todo o mal desse mundo. Um mundo decaído no pecado, enfermo, portanto, e que necessita de cura. E assim o evangelista nos mostra Jesus lidando com esse homem paralítico. Bem, podemos perceber, no segundo ponto, que Deus ele se preocupa com o todo, se preocupa com o corpo e também com a alma, porque Jesus se preocupou com a alma do paralítico naquele momento. Jesus poderia ter curado só seu corpo sem tê-lo curado espiritualmente, mas Jesus quis também dar cura espiritual, dizendo que os pecados dele são perdoados. Às vezes Jesus ele cura o corpo e não menciona a alma, em alguns casos de cura nas Escrituras. E às vezes ele cura a alma sem mencionar o corpo, pode ser também. E às vezes ele ministra para ambos, tanto para o corpo quanto para a alma. Por exemplo, ele alimentou 5.000 pessoas no deserto, ele deu o pão para eles, mas antes ele alimentou as suas almas. Ele estava dando para eles a palavra de Deus primeiro, alimentando a alma, e depois sim ele deu o pão físico, material, alimentando o corpo. Ou seja, ele se preocupou com as duas coisas, corpo e alma. E o terceiro ponto a observar, a terceira coisa que aprendemos é que o pecado é o verdadeiro problema em nossa vida. Fica muito claro logo pela sequência depois que Mateus dá sobre a vocação de Mateus, que é uma sequência que segue essa passagem do paralítico. E Jesus ele estava lá comendo com os pecadores, com os publicanos, e Jesus foi criticado. A resposta de Jesus que ele deu para a crítica que ele recebeu foi o seguinte: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. E assim fica muito claro qual é o objetivo da missão dele. Bem, a gente tem que perceber nessa passagem que o paralítico do Evangelho de hoje somos nós. Nós somos aquele que está paralisado pelo pecado nesse mundo. O pecado é o grande problema do nosso mundo, que impede a saúde de Deus até se manifestar mais plenamente em nossa vida. Nós somos o pecador que precisa também se arrepender. Somos essa pessoa. Sim, Jesus ele diagnosticou a humanidade, e o problema da humanidade é um caso terminal de pecado. É a humanidade no leito, dolorida, decaída, acabada, machucada,
enfermizada pelo pecado. O remédio para essa doença terminal é a fé em Jesus. É a fé em Jesus e o arrependimento. Ora, Jesus, no Evangelho de hoje, ele manifesta grande misericórdia perante esse homem paralítico. E ao mesmo tempo ele está nos ensinando também que o pecado, embora não possa ser visto, está lá no coração daquele homem. Ninguém pode ver isso. As pessoas poderiam ver a paralisia física dele, mas o pecado estava nele. Jesus se preocupou em curá-lo primeiro, em libertá-lo da sua culpa, na sua consciência, do problema que ele tinha dentro de si, que não pode ser visto, só Deus vê essas coisas. E depois, sim, vendo isso, a multidão que acabara de ver o milagre que Jesus concedeu ali para o paralítico, glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Aqui é interessante, aprender a maravilhar-se, aprender a glorificar diante de Deus. É uma lição que a gente aprende hoje, nesse Evangelho também. Ou seja, dar uma resposta adequada ao Deus diante do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Aprender a maravilhar-se, isso é importante. Se uma pessoa é curada instantaneamente, que resposta que se dá? Ora, a multidão deu uma resposta adequada, glorificou e maravilhou-se. Pontos para a nossa reflexão de hoje em dia. Vamos pensar no seguinte: considera a sua situação hoje. Talvez você não seja um paralítico físico, mas o que te paralisa na sua alma, no seu espírito? Considere seus pecados de hoje em dia, contra os quais tu estás lutando, talvez bravamente, e perceba quanto que Deus está te ajudando nessa batalha, nessa luta, e glorifica a Deus. Glorificar e maravilhar-se é importante no processo de libertação que Deus faz em cada alma, em cada coração. Medite hoje em dia também, nesse momento, o poder de Deus em perdoar pecados. Faça uma meditação sobre isso ao longo desse dia. E que resposta isso provoca em seu coração? Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.